usa a carta da casa aí nas combinações, quando a gente fala do relacional, nas combinações com as cartas que estão em volta, né? Nos relacionamentos ela sempre vai trazer, essa carta sempre vai trazer, né, na minha concepção, né, ela sempre vai trazer aquela questão do construído, do mais sólido, do mais tradicional, né, daquilo que vem se repetindo ao longo do tempo e que não se abre muitas vezes para uma mudança. A carta em si, como eu falei aqui, lógico que vai depender do contexto e das cartas que estão em volta, mas ela em si, ela sempre vai falar de uma questão relacional mais tradicional, né, mais fechada, aquilo que a gente conhece, né, aquilo que para nós, né, é o cotidiano, faz parte do nosso cotidiano e das tradições, né. Preste atenção aí, né? Família, janta junto todo dia, um café de Samaria, né? Bem isso, né? Podia até trocar aquela do Arnaldo Nunes, né? Não, mas é legal, E aí aquela ideia de iniciar com o portal é exatamente isso, você entra na casa por uma porta, né? Aquele espaço ali é um espaço preservado, né? Eu estou falando do espaço físico e do espaço da intimidade também, né? Do espaço social, do espaço físico, do nosso espaço pessoal. Eu preciso de um portal, né? É esse portal que vai determinar quem entra e quem fica do lado de fora, né? O que é público e o que é privado, digamos assim, né? Como eu falei que eu gosto muito desse tema da casa, sempre foi um tema assim, que me apaixonou dentro da minha profissão, eu estudei muito, né? Dou aula sobre a arquitetura das casas, a arquitetura colonial. Algo que me fascina e que me remete muito a essa carta, por exemplo, a questão da varanda, né? A introdução da varanda nas casas coloniais, aqui quando começou a se construir, né? Quando os portugueses vieram e trouxeram toda a tradição deles para cá. Então a varanda, ela tinha exatamente esse caráter, né? Que é o caráter do portal, que hoje é a porta da nossa casa, né? Quem a gente deixa entrar ou não. Então a varanda era o espaço limítrofe entre o público e o privado, né? Então a gente só deixava entrar na nossa casa quem a gente tinha muita intimidade ou quem a gente tinha negócios. E mesmo assim o espaço dos negócios, né? O espaço dos contratos e das contratações estava ali limitado também ao âmbito da sala, que é, quando a gente remete aqui à carta, ao espaço social, né? O espaço da intimidade, os quartos, aquele era impenetrável, né? Aquele espaço ali era só único e exclusivamente da família ou de quem poderia circular, né, ali dentro. Então é mais ou menos esse processo que eu vou visualizando na carta da casa, né? E quando eu coloco ela no jogo, quando ela sai no jogo e a gente precisa fazer essa leitura, apesar das pessoas acharem, nossa, mas aí é difícil, porque tem várias instâncias ali, né? Em que você trabalha, né, com essa casa. Mas se a gente pensar no fundo, o que é a nossa casa, né? Se a gente parar agora, fizer um exercício e pensar na nossa casa. A nossa casa, ou melhor, a casa de vocês, né? Representa o que vocês são, né? Aonde é dentro da casa de vocês que vocês conseguem se achar e se identificar? Aonde estão vocês dentro da casa de vocês? Os que moram sozinhos, né? Praticamente tem todo aquele espaço pessoal ali representativo, né? De quem são. Mas as pessoas que vivem com outros, né? Dentro do mesmo espaço existe ali um convívio, né? Muito provavelmente não se identificam com a totalidade da casa, né? Às vezes um ou outro cantinho, esse é o meu cantinho, né? A gente tem um filósofo, o Gaston Bachelard, que escreveu um livro que eu também adoro. Ele escreveu um livro sobre os espaços. Ele fala do espaço da casa, né? A poética do espaço, e ele vai falando exatamente desse processo da casa e o quanto ele é representativo do nosso dia a dia, de quem nós somos, né? Então nós temos lá os nossos porões, né? Que são aqueles lugares onde estão guardadas, né, as nossas memórias, ou a nossa intimidade mais fechada, aquela que a gente não abre para ninguém. O espaço da sala, né, que é o espaço social. Então Gaston Bachelard ele vai percorrendo a casa
e ele vai traçando ali a similaridade, né, do nosso dia a dia, de quem nós somos, né, com os espaços da casa. Então nós temos o nosso quarto, que é exatamente o nosso espaço da intimidade. Nem todo mundo a gente leva para o nosso quarto, mas na verdade nem todo mundo a gente deixa entrar na nossa casa, né? A gente sempre se reserva o direito de muitas vezes as pessoas entrarem, mas não, digamos assim, não penetrarem, né? Elas entram, mas elas não penetram profundamente, né? E muito poucos saem do espaço social, que é o espaço da sala, do âmbito da intimidade e do quarto, né? Muita gente até reduz aos objetos, né? Quando a gente está falando em relação ao espaço do trabalho, né? A maçaneta, a gente está, não, a minha geladeira. Só abre a minha geladeira quem eu dou intimidade, né? Então, às vezes, você foca nos objetos, né? Mas, no fundo, quer dizer, tudo isso que a gente está falando é mais para que vocês consigam vivenciar, entender, né, mais claramente o que é a Carta 4, né, a partir de uma vivência pessoal, né, dessa interação. Então, provavelmente, assim, eu acho que para mim é interessante, né, porque no que eu vou para o jogo e eu vejo a Casa 4, eu já começo a perceber o que tem em volta, né? Do que eu estou falando? Qual é esse espaço aí que está aparecendo ali? Né? É pessoal? Né? O que as cartas do lado estão falando comigo em relação a essa casa? É a minha intimidade? É algo que é construído? Né? É o espaço físico? É a materialidade? Né? Quando a gente passa mal, quando a gente não está bem, quando a gente se sente em desequilíbrio, de algum modo de desequilíbrio, né? Primeira coisa que a gente pensa é eu quero ir para casa, né? Primeira coisa que a gente, ou quando a gente está muito tempo fora de casa, né? A gente sente que falta, eu queria minha casa, minha cama, né? Meu travesseiro, minhas coisas. Isso é muito a casa, é o aconchego, né? A gente precisa desse útero, né? Essa lembrança lá das nossas primeiras casas, do nosso útero materno. É a primeira lembrança lá das cavernas, porque a gente ainda convive com todo esse imaginário, tudo isso está no nosso DNA, né? Esse movimento que houve ali, esse primeiro movimento, né, dessa nossa espécie humana, o contato com a natureza, ainda está muito presente no nosso DNA, né? Então a gente ainda remete àquele espaço da caverna, ao espaço do convívio social. A gente está o tempo todo buscando isso, né? O tempo todo a gente vai buscar isso. Por isso que eu acho que essa carta ela tem uma relação muito grande com a carta do jardim também, né? É a questão do paraíso, que é o espaço cercado, e aí eu já tenho a mão do homem ali mexendo dentro daquele espaço, né? Eu já estou entrando na carta do jardim, mas eu já estou na hora que eu muro, né, aquele pedaço ali de natureza, eu já tenho a mão humana ali sendo introduzida, né? Então eu crio um jardim, né? E geralmente a casa, as representações da casa nas cartas, elas sempre têm um jardim, né? Pelo menos todas as que eu tentei buscar e colher, tem sempre o cercadinho e o jardim, porque tem essa busca o tempo todo, né, da interação social, que é algo que a gente traz já, né, do nosso tempo das cavernas, né, da nossa humanidade ali, começando, né, nesse processo evolutivo, né. Bom, gente, não sei como é que está o tempo aí, mas é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Não, eu só queria falar uma coisa, assim, quando você fala da casa, me remete muito à psicologia também. Porque dentro do universo da psicologia, a casa remete também ao nosso inconsciente, né? Então, tem inclusive testes, técnicas projetivas que, validadas no Brasil, tem uma que é casa, árvore, pessoa, que submete ao paciente a fazer o desenho da casa, e a partir desse desenho é que vamos fazer as inferências sobre sensações, sobre sentidos, sobre questões que envolvem o inconsciente daquela pessoa. Então, está completamente ligado também ao significado simbólico da carta, né, da carta do horário cigano, dentro do universo da psicologia, que traz essa relação de que a casa remete até questões de sexualidade, questões de defesa, questões do inconsciente, elas são todas
vão ser refletidas as questões do ser inconsciente dentro daquela prática. E é uma prática que é muito usada no Brasil, né, foi validada e é extremamente presente. Só não tem fins para alvos psicológicos, mas é uma prática recorrente no psicólogo, né, para o psicólogo clínico. Então, você traz uma experiência sua da tua formação, né, em psicologia, né? Eu trago a minha experiência da arquitetura, o fato de fazer as casas, planejar as casas. E aí a gente encontra isso tudo onde? Na cartomancia, na numerologia, né, o número 4 também fala dessa estruturação, dessa estabilidade do equilíbrio. E aí Interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, sempre agregando. Do social. E aí é interessante, porque, por exemplo, aí vai também, como você falou, a minha experiência pessoal. Quando você vai projetar a casa das pessoas, não as empresas, não as lojas, não o espaço de negócios, nem de estudo, mas a casa da pessoa, né? É muito interessante que em todos os momentos você precisa conversar, né? No programa você precisa conversar para saber o que a pessoa quer para fazer um projeto, né? Em todos os momentos, né? Assim, mais de 30 anos de profissão, não teve um momento em que a pessoa não chegasse para mim, sentasse, começasse a abrir a vida dela. Quer dizer, quando eu vi você, olha, o que você precisa? Um quarto, Já entrou no ritmo, né? Pronto, você vai fazer a casa da pessoa, o projeto, a pessoa já começa a te pegar pelo braço. Nossa, tem histórias aí, então um livro, né? E ela já começa a se abrir para você, como se você fosse um psicólogo dela, né? E aí você começa a perceber que realmente para você projetar, né, a casa de alguém, você acaba, né, ela abriu ali os portais, né, da intimidade dela, você acaba tendo que perceber, né, quem é essa pessoa lá no íntimo dela, né, a estruturação, o espaço pessoal dela. Para quê? Para poder ser refletido isso no espaço físico. Então, nada mais justo do que a gente entrar no apartamento de alguém ou no quarto de alguém, né, que é o espaço pessoal, ver aquele quarto, gente, que desorganização é essa? Nada no lugar, tudo pelo chão. Obviamente, você já vai perceber que tem ali uma desorganização pessoal, né? Então, ou que uma pessoa, ela é aquele caos, né? Sim, então, a desorganização pessoal, ela transferiu ali para aquele quarto aquela desorganização que ela está ou vivendo momentaneamente ou que ela é realmente. A organização dela é a desorganização. Exatamente, né? Por isso que o espaço é tão revelador, né? Por isso que eu acho que a carta da casa é tão reveladora. Quando você coloca lá, né? Eu quero saber quem é essa pessoa, né? Olha o íntimo dela, né? Olha o íntimo dela. Como ela se organiza, como ela se estrutura, né? Porque automaticamente ela vai levar isso para os espaços dela, seja para o espaço de trabalho, né? Seja para o espaço da intimidade, da vida, né? Na casa, às vezes, pode ser um pouco menos, no trabalho pode ser um pouco menos, porque aí tem a questão do convívio, né, social, e aí vai pegar mal, né? Tem gente que assume o seu lado bagunceiro, ou desorganizado, ou do trabalho, e tudo bem. Mas geralmente você tem uma interação ali, que é o que a gente falou também na questão, né, na casa, como esse espaço de interação. Então, às vezes você dá uma segurada um pouco mais na onda, né? Mas você vai lá e abre a gaveta, não adianta, a gaveta é reveladora. São esses pequenos espaços. As casinhas, que o Gastão Bachelard ele fala isso, né? Você que está fazendo psicologia, né? Trabalha com isso, vale a pena ver esse trabalho, né? Esse livro do Gastão Bachelard, você abre, está lá a gaveta. Aí a gaveta está ali, micro, a gente tem macro, né? É assim que as coisas funcionam. Essa carta dos ensaios que eu entendo sobre as cartas, que ele estava falando da contemplação, então uma forma de você realmente poder perceber o símbolo, ficar na superficialidade da informação obviamente veiculada. E uma das perguntas que eu coloco para essa carta é a organização, onde tudo, cada coisa está no seu lugar. Quanto à percepção que você tem, você falou do murar, se definindo um espaço, né? Você define o seu limite pessoal, e depois esse espaço ele vai ser ainda mais dividido para ele poder você seccionar esse espaço, pode ser esse espaço de convívio externo, a área externa e interna. A área interna é um lugar de higiene, um lugar de alimentação, um lugar de convívio social, um lugar de descanso. Você está sempre criando
espaços específicos e criando uma relação entre eles. Então, na realidade, a gente tinha a proposta de falar sobre Gaia, né, que era o título da palestra, né, Gaia e as múltiplas dimensões do espaço, que era originalmente essa palestra. Por quê? Porque, na realidade, como eu falei, né, o micro se espelha no macro e vice-versa. Né? Então, na medida que eu estou falando da carta da casa, né, estou falando desses pequenos espaços, das gavetinhas, dos nossos porões, né, da nossa casa. Se a gente for ampliando isso, a gente leva isso para o planeta. Né? E aí, o que é Gaia? Né? Gaia é a nossa terra. Né? O que etimologicamente a palavra fala exatamente da casa, né? A nossa casa. Né? Então, a nossa casa, que é o nosso planeta, como é que a gente está tratando isso? Como é que a gente está tratando ele? Né? Como é que a gente está vivenciando essa experiência? Quem nós somos, que é como é que está a nossa casa, né? Porque ali existe uma interação, né, social que a gente muitas vezes não percebe, mas a gente trabalha em rede, né? Energeticamente estamos todos ligados, né? É a grande teoria do então, se eu mexo algo aqui, de alguma forma todos vocês percebem nossas radiações, nossas interações estão indo além de uma fala ou eu estar aqui na frente de vocês aí. Então, nesse momento, principalmente quando a gente está conectado, né, prestando atenção em algo, né, a gente está ali interligado. E aí eu costumo dizer que eu fazia um exercício no teatro que é muito interessante, né, eu falava para os meus alunos isso. Acho que um exercício em que todo mundo andava, parava, e ali onde estivesse dava a mão para quem estava mais próximo. Então, a gente criava uma teia, né, uma teia de mãos. Né, e nesse momento, quando um mexesse para um lado, automaticamente todo mundo se mexia. Né? E esse exercício para mim é muito significativo, porque que a gente vive na nossa casa, né, Gaia, e que a gente não percebe, né, que a gente não dá conta, que a gente não visualiza que nós todos temos essa interligação. Então, essa também é significativo da carta da casa, né? Todo esse processo em que tudo que eu faço afeta você, mas que a gente não tem consciência disso, né? Afeta, então, o planeta como um todo, né? Ecologicamente falando, a gente tem uma interação ali, uma ligação com a natureza, quando eu digo que a gente ainda está no nosso DNA, aquelas pessoas que nós fomos e que nós somos, né? A gente ainda tem essa conexão muito grande com o natural, com a natureza, a gente ainda precisa disso para viver, no entanto a gente está destruindo, né, paulatinamente, né, essa natureza. É como se a gente estivesse meio que quebrando, né, esfacelando a nossa casa. E a gente ainda não tem consciência que não é só a nossa gavetinha, os nossos porões, né, os nossos sótãos, os nossos quartos, a nossa geladeira, né? É muito mais, a coisa é muito mais amplificada. Né? A carta da casa ela pode simbolizar não só o nosso espaço íntimo, né, o nosso espaço pessoal, nós como pessoas, né, como o planeta como um todo e todo o universo, né? Porque a Terra é um pedacinho, um pontinho, né, dentro do universo aí, dimensional muito maior, né? E aí eu digo sempre assim, que a gente precisa ter um senso muito grande de responsabilidade, e talvez essa carta da casa fale um pouco sobre isso, né? A questão da tradição, né? Da responsabilidade com tudo que está à nossa volta, né? Sejam os espaços, sejam as pessoas, somos nós mesmos. É isso, gente. Obrigado, Dalila.